Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Salmo 39, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E fazer a vontade de Deus é um sinal que Jesus a todo momento aponta no seu ministério. Está em conformidade daquilo que temos em João capítulo 6, dos versículos 38 ao 71, onde Jesus diz: E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E a missão de Jesus, sendo de resgate, de salvação, anúncio e chamamento de conversão, é para que todos tenham oportunidade de ter acesso e contato com o anúncio do reino de Deus. E nesse sentido, ele vai de encontro às multidões, buscando a libertação de seus males. E isso está diretamente vinculado ao fato dele ser o sumo sacerdote. É o que nós temos na primeira leitura de hoje, em Hebreus capítulo 7, dos versículos 25 ao 28, e capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Onde está assim no início: Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Ou seja, a dimensão da salvação é que temos o intermédio feito por Jesus para sempre. E o versículo 26 continua: Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio sumo sacerdote. E, novamente, a dimensão do sumo sacerdote em Jesus contrasta com sacerdotes da antiga aliança, conforme já mencionado aqui na leitura, mas somente ele é capaz de salvar completamente. E a dimensão salvífica de Jesus começa, sim, evidentemente, pela questão espiritual, mas ele traz harmonia para a existência humana, para que de fato nós sejamos, ou para que de fato fôssemos reintegrados à ordem da salvação. E nesse sentido, da nova ordem da salvação é a nova aliança estabelecida em Cristo. Ele é o mediador de uma aliança perfeita e exerce seu sacerdócio no santuário celestial, que é a verdadeira morada de Deus. É isso que nós temos no versículo 2 do capítulo 8. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira armada pelo Senhor e não por mão humana. Ou seja, toda a dimensão de Cristo em uma nova elevação para que de fato fôssemos levados a uma nova forma de vivência. E da mesma forma que Jesus busca realizar a vontade do Pai, que possamos buscar e realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Seja onde nós estivermos inseridos, em quais contextos de desafios nós tivermos pela frente, que sejamos verdadeiramente impulsionados, por assim dizer, a realizar a vontade do Pai. E o evangelho de hoje, em Marcos capítulo 3, dos versículos 7 ao 12, mostra exatamente essa busca incessante de Jesus de ir de encontro às pessoas. E temos
aqui novamente a presença de uma barca, um barco. Em alguns momentos para Jesus atravessar o mar, em alguns momentos para que ele tivesse mais espaço para anunciar a palavra de Deus, é o que nós temos no Evangelho de hoje. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Ou seja, Jesus sempre vai encontrar espaço. Esse não comprimir-se é que a palavra de Deus ela vai continuar tendo espaço, independentemente de quantas pessoas. E é exatamente para que tenha muitas pessoas para que ele veio, e por causa disso ele encontra espaço. E vejamos pelo contexto, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos, muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que fazia. E o que é que tudo que Jesus fazia? A vontade daquele que o enviou, que nenhum de todos aqueles que foram dados a Jesus não se perdessem e tivessem de fato contato com a salvação. E a barca simboliza muitas vezes a igreja ou os fiéis, navegando pelas dificuldades e tribulações da vida. A barca hoje representa um porto seguro, novamente, em um mar onde Jesus dá estabilidade às pessoas pela sua palavra. Mas pensemos também que a barca ou o mar naquele lugar que interligava várias religiões é exatamente na dimensão do reino de Deus, para que tivesse contato com mais pessoas que o possível. E no versículo 7, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Enquanto o termo grego traduzido ali pode simplesmente significar retirar-se de uma região, para retiro e solidão, aqui nós temos a luz de uma ameaça semelhante de que, se fosse comprimido, vejamos pelo aspecto físico, não é apenas um retirar-se e afastar-se da realidade. Não. Aqui o retirar-se é algo estratégico, para que ao se retirar-se fisicamente, ele tivesse uma segurança e ao retirar-se em segurança, não com medo das pessoas, e dessa segurança para que ele fosse evidenciado naquilo que ele deveria fazer, dando destaque ao anúncio. A palavra ou a vontade de Deus ganha destaque e que também a mesma palavra ganha destaque em nossas vidas. E o que nós somos informados no texto? Uma grande multidão seguia, e essa multidão vinha de vários lugares, a Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, Tiro e Sidom. E vejamos, isso aqui indica uma grande extensão geográfica. As regiões listadas incluem não apenas a Galileia e Judéia, que incluiria Jerusalém, mas também regiões a leste do Jordão, como Tiro e Sidom, que estava a 80 quilômetros ao norte de sua localização, e até mesmo a Idumeia, que estava a 193 quilômetros ao sul de seu local de reunião. Em uma época anterior ao transporte moderno, essas são distâncias chocantemente grandes que as pessoas estavam viajando para vir e ver Jesus. Elas estavam vindo para vir e ver Jesus. E não só na pessoa de Jesus, na dimensão da sua cura, mas ao vir e ver Jesus, é participar do reino de Deus, ter a oportunidade de ser tocado pela presença e transformados. E nesse sentido que no dia de hoje nós não nos sintamos distante de Deus e que de fato possamos experimentar, vir e ver Jesus em pleno século XXI. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.